Se você tem a sua Bíblia aí, quero convidar você a abri-la. Nós temos 4 textos que nortearão a nossa reflexão aqui dessa noite. Nós estamos pensando nos nossos cultos do domingo à noite, nessa série que tem como tema Igreja 1.0, ou seja, nós estamos voltando à essência do que é ser igreja, do que significa ser igreja. Nós temos já tratado há 2 domingos sobre a missão da igreja, sobre o porquê, a razão da existência da igreja. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês o tema, a unidade da igreja. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e extrair dela algumas lições preciosas acerca daquilo que nós precisamos lutar para preservar, ou seja, a unidade da igreja. Primeiro texto, João capítulo 17, versículos 22 a 23, se você também quiser acompanhar, o texto está sendo projetado. João capítulo 17, versos 22 a 23. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que para mim é um dos mais profundos, dos mais lindos textos da palavra de Deus. Nós temos aqui aquela que é chamada oração intercessória de Jesus. Jesus, um pouco antes de partir para os eventos daquilo que nós chamamos da sua paixão, a paixão de Cristo, os eventos que culminaram, então, na sua morte, na sua crucificação, na sua morte e, claro, na sua ressurreição. Jesus, então, tem esse momento tão especial junto com seus discípulos, e Jesus faz, então, essa oração, a chamada oração intercessória. Jesus ora por si mesmo. Jesus ora pelos seus discípulos. E se você não sabia, Jesus ora por mim e por você. Porque nessa oração, Jesus ora por todos aqueles que haveriam de crer no nome dele. Se você não sabia, Jesus orou por você enquanto ele esteve aqui na terra. Isso me toca. Isso me toca. Saber que Jesus, o Filho de Deus, ele orou por mim. Enquanto ele proferia aquelas palavras, o meu nome, a minha fisionomia, com certeza veio ao seu coração, como também a sua, como também a nós, que Jesus ora por nós. O texto diz então que, palavras de Jesus, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Segundo texto, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Um texto também conhecido, onde Paulo usa como figura da igreja o corpo. Um corpo que tem muitas partes, mas que cada parte é importante, porque o corpo precisa estar unido, cada parte executando a sua função para que ele possa ter saúde, para que ele possa caminhar numa vida equilibrada. E ele vai dizer no verso 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Agora eu vou para Efésios capítulo 4, e eu leio os 6 primeiros versículos desse capítulo. Efésios, carta que Paulo escreve aos cristãos ou à igreja ali da cidade de Éfeso. Capítulo 4, eu leio do verso 1 até o verso 6. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de uma maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E agora o verso 13 desse mesmo capítulo 4 de Efésios: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meus irmãos,
A unidade da igreja é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores testemunhos que nós temos diante do mundo. Um dos maiores testemunhos que a igreja dá ao mundo é a sua unidade. É caminhar em unidade. O próprio Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros e caminhássemos unidos. Esse seria o mais poderoso testemunho que nós, então, daríamos nesse mundo. Quando Jesus ora, em João 17, o texto que nós lemos, você pode perceber que ele pede ao Pai para que eu e você fôssemos um, assim como ele é um só com o Pai. Ou seja, essa é a oração que Cristo faz pela sua igreja. Que ela caminhe em unidade. Que ela caminhe unida. Mas é claro que nós precisamos aprender o que significa unidade. Porque talvez essa palavra tenha perdido um pouco da sua essência. O que significa unidade? O que é que Jesus quis dizer quando ele pede, que ele roga para que todos sejam um, assim como ele era um com o Pai? Porque a gente pode perceber que, ao longo da história, a igreja cristã ela tem experimentado divisões. Hoje, por exemplo, existem milhares de denominações. Só entre nós batistas, a Aliança Batista Mundial, ou seja, essa organização que reúne as igrejas batistas do mundo todo, ela é composta hoje de 235 denominações batistas em 130 países. Só entre os batistas, então, nós temos 235 denominações diferentes. E que nos dirá as outras igrejas cristãs também espalhadas pelo mundo todo. Uns, ao longo da história, se dividiram por causa daquilo que a gente chama de doutrinas menores. Isso é verdade. Por exemplo, aqueles que se dividiram por causa do uso de palmas dentro da igreja. Aqueles que se dividiram por causa do uso de alguns instrumentos na igreja, como a bateria, como a guitarra. Alguns que se dividiram por causa do uso de uma tradução da Bíblia. Porque achavam que uma tradução correta era essa, e o outro grupo achava que a tradução correta era outra. Ou seja, se dividiram por questões pequenas. Outros se dividiram por costumes. Por exemplo, aqueles que antigamente diziam que uma mulher não podia usar calça. E aí grupos e igrejas se dividiram por causa disso. Costumes. Formas diferentes. Aqueles que se dividiram, igrejas que se dividiram porque uns achavam que agora só deviam cantar os corinhos, os cânticos, não mais os hinos, sejam eles do cantor cristão, sejam eles da harpa cristã, sejam eles do inário para o culto cristão. Muitas divisões aconteceram por questões pequenas, por questões secundárias. Houveram divisões ainda por preferências pessoais. Hoje, por exemplo, a gente meio que acaba se dividindo as igrejas daqueles que têm parede preta e aquelas que não têm. E aí aqueles que defendem que não, tem que ter parede preta, tem que ter luz piscando. Aqueles que dizem que não pode ter parede preta. E a gente vai se dividindo, a gente vai se esfacelando. Muitas vezes por questões que são apenas de usos, de costumes, de preferências pessoais. Então, nós precisamos resgatar aquilo que significa a unidade da igreja. E a pergunta que nós podemos fazer é: como nós podemos viver a verdadeira unidade bíblica sem abrir mão da verdade do Evangelho? Como nós podemos, então, viver a verdadeira unidade bíblica sem abrir mão
da verdade ou da essência do Evangelho. É interessante porque no Novo Testamento, as igrejas não eram identificadas, como a gente costuma dizer, pela sua placa. Ou seja, Igreja Batista Salvação, Igreja Batista do Barro Preto, Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana. Não. Como é que eram identificadas as igrejas no Novo Testamento? Paulo escreve a igreja de Éfeso. Paulo escreve a igreja de Corinto. Paulo escreve a igreja de Jerusalém. Paulo escreve a igreja de Roma. É interessante também porque não havia, naquele contexto, a ideia de igreja mãe e igreja filha. Isso é meio que algo que a gente inventou aí na história, como se houvesse uma hierarquia, né, entre as igrejas. Tem a igreja mãe e aí tem a igreja filha. Então a mãe tem mais autoridade que a filha. Não. No Novo Testamento, as igrejas sempre eram irmãs, porque todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A gente que criou essas categorias ao longo da história. Na verdade, a única barreira que havia no contexto do Novo Testamento era a barreira de divisão entre judeus e gentios. E isso Paulo deixa muito claro. No texto de Efésios, no capítulo 2, verso 14, coloca lá para mim, por favor. Efésios capítulo 2, verso 14. Paulo vai dizer assim: porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. E Paulo está falando aqui, então, dessa barreira que existia na época entre judeus e gentios. E Paulo vai dizer, então, que Cristo derrubou esse muro de separação. Cristo fez ambos, então, um só povo. Ou seja, Paulo está dizendo que essa unidade, esse ato de derrubar essa barreira custou caro, porque custou o sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus, então, derrubou a barreira, o muro de separação e fez com que agora houvesse um só povo. Por isso que tratar a unidade da igreja com descaso ou com menosprezo é, de certa forma, diminuir o sacrifício de Jesus. Nós não podemos fazer isso. Como eu disse, hoje nós vivemos um tempo em que a unidade da igreja ela é constantemente desafiada. Aliás, há quem diga, por exemplo, hoje, é comum as pessoas, por exemplo, nos dizerem assim, olha, o importante é amor, não é a doutrina, porque o amor une, a doutrina afasta. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi muito. Pastor, esse negócio de doutrina, ele só afasta as pessoas, ele só divide, porque o mais importante é o amor, né? Mas o amor no sentido de ser condescendente com tudo. Ser aquele amor que simplesmente passa a mão na cabeça. Há outros que pensam que só há comunhão quando a gente pensa igualzinho um com o outro. Eu fico pensando, né? Nem mesmo aqueles que são gêmeos idênticos, eles são iguais, são pessoas diferentes. Então, como querer que a gente pense igualzinho um ao outro? Porque Deus é um Deus de multiforme graça. Mas há quem ache que a comunhão verdadeira só acontece quando a gente pensa igual em tudo. Mas nós não pensamos, meus irmãos. Nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes, nós temos preferências diferentes. Por exemplo, se eu fizesse aqui agora uma votação, alguns diriam, pastor, desliga o ar-condicionado, porque eu não gosto de ar-condicionado. Alguns diriam, pastor, pode botar no 15, no 10, porque quanto mais gelado, melhor. Não é? Nós somos diferentes. Temos preferências diferentes. Então, como conciliar isso? Como caminhar unidos? O que significa a unidade da igreja? E nesse tempo, então, onde a unidade da igreja ela é constantemente desafiada, o que a gente percebe, então, é que hoje nós temos um quadro onde há muitas famílias que estão divididas. Há muitas igrejas que estão divididas. Há muitas famílias espirituais feridas.
Há muito testemunho enfraquecido diante do mundo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a unidade bíblica, ela é possível. E a unidade, ela não vem pela uniformidade. Não. A unidade vem porque nós fomos feitos um só corpo em Cristo Jesus. Cristo é o elo que nos une. E somente Ele. Cristo. Só Cristo. Eu lembro de Moody, aquele que é um dos grandes evangelistas do século XIX. E certa vez um homem perguntou para Moody, por que há tantas denominações? Por que há tantas igrejas diferentes? Será que isso não atrapalha a unidade da igreja? Essa foi a pergunta que alguém fez para Moody. Ao que Moody então respondeu: se dois homens estiverem em lugares diferentes, mas olhando para o mesmo Cristo, então eles estão mais próximos um do outro do que dois homens, lado a lado, olhando em direções diferentes. Quando dois homens, mesmo em lugares diferentes, mesmo distantes um do outro, eles estão olhando para Cristo. Então eles estão mais juntos e unidos do que dois homens que estão lado a lado, mas que estão olhando em direções opostas, diferentes. Porque, meus irmãos, a unidade não é apenas estar junto fisicamente. A unidade é olhar para Jesus. E somente para Jesus. Então, se eu pudesse resumir aqui aquilo que eu quero falar com você nessa noite, eu poderia sintetizar essa mensagem nessa frase. A verdadeira unidade da igreja, ela nasce na cruz. Ela se preserva no Espírito. E ela testemunha Cristo ao mundo. A verdadeira unidade... Vamos ler todo mundo junto? Eu acho que dá para ler, né? Está pequenininho, mas eu acho que dá para ler. Vamos ler todos juntos? A verdadeira unidade da igreja nasce da cruz, se preserva no Espírito e testemunha Cristo ao mundo. Essas são as três coisas que eu quero falar com você nessa noite. A unidade da igreja, ela é fruto da cruz de Cristo, ela nasce na cruz de Cristo, ela se preserva no Espírito e ela é testemunha de Cristo ao mundo. Então, em primeiro lugar, a unidade da igreja é fruto da cruz de Cristo. Efésios capítulo 2, de 13 a 16, a palavra de Deus nos diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz, meus irmãos, ela quebrou o muro de separação que havia entre judeus e gentios, judeus e gregos, unindo agora todos em um só corpo, o corpo de Cristo. Cristo, então, morreu para reconciliar. Cristo morreu para que agora pudéssemos estar unidos, juntos, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo coração. E se a cruz de Cristo, então, ela nos uniu, nós não temos o direito de levantar muros. Nós não temos o direito de promover separação, divisão. Isso significa que nós não podemos viver alimentando divisões que são baseadas em raça, divisões que são baseadas em classe social, divisão que são baseadas em cultura, em costumes, em gostos, em preferências. Nós não podemos dividir aquilo
que Jesus Cristo uniu lá na cruz do Calvário. Essa é a primeira grande verdade que nós podemos aprender acerca da unidade. Coloca para mim a ilustração. Quantos lembram dessa imagem? Quem sabe que imagem é essa? Queda do Muro de Berlim, 36 anos atrás. O mundo viu essa cena. O muro que separava a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, era então derrubado. Quebrando então a barreira, eliminando a barreira então que separava aquele povo em dois. Sem dúvida nenhuma, quando o Muro de Berlim caiu ali em 1989, há relatos de que famílias que estavam separadas por décadas, famílias que uma parte da família vivia de um lado e a outra parte vivia do outro lado. Elas então se reencontraram. Elas puderam então se abraçar novamente. Meus irmãos, eu acho que essa é uma das melhores ilustrações que a gente pode entender acerca daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Porque Cristo derrubou o muro que nos separava, que nos dividia. E Ele nos tornou um só. Um só corpo no Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que há um só Deus, um só Salvador, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, porque Cristo nos uniu. Nós que estávamos separados de Deus e separados uns dos outros, através do seu sacrifício ali na cruz, nós fomos unidos. Cristo na cruz derrubou o muro entre nós e Deus. Cristo na cruz derrubou o muro entre eu e você. Louvado seja o Senhor por isso. Então a cruz é, sem dúvida nenhuma, a origem da unidade da igreja. Porque a unidade da igreja é fruto da cruz de Cristo. A segunda grande verdade que nós podemos e precisamos aprender acerca da unidade da igreja é que a unidade da igreja também ela é obra do Espírito. Texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, nós temos: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. E quando a gente então fala da unidade da igreja, meus irmãos, a unidade da igreja não é organizacional. Porque a gente nunca deve perder de vista ou de perspectiva de que a igreja não é uma organização. A igreja não é o prédio. A igreja, agora mais recentemente, as igrejas passaram a também que ter personalidade jurídica, ou seja, passamos a ter que ter um CNPJ. A igreja não é isso. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Porque a igreja são pessoas. A igreja sou eu, é você. Pode faltar o prédio, pode faltar o espaço, pode faltar o CNPJ, pode faltar a empresa, mas nós continuaremos a ser igreja. E Paulo está dizendo então que a unidade da igreja, ela não é organizacional, ela não é institucional, ela é espiritual. E ele diz que é o Espírito Santo que nos batiza em um só corpo. E o que nós cremos é que no ato da conversão, nós somos então batizados pelo e no Espírito Santo. Não há um evento posterior. Não há uma segunda bênção. Nós somos batizados no Espírito Santo no momento em que nós nos convertemos. No momento em que nós aceitamos e recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas.
Somos batizados pelo Espírito Santo. E ele nos batiza, conforme ele vai dizer no texto, em um só corpo. E isso vai mostrar para mim e para você que a unidade ela não depende de preferências pessoais. A unidade ela é obra do Espírito Santo. Ela é ação do Espírito Santo. E o que nos cabe, meus irmãos, conforme Paulo vai dizer no outro texto da palavra de Deus, é não inibir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque Paulo vai dizer no outro texto, não vos embriagais com vinho e os leva a divertidade, porém, sejam cheios, enchei-vos do Espírito Santo. Dê espaço à ação do Espírito Santo na sua vida. Seja conduzido pelo Espírito Santo na sua vida, porque é Ele quem vai garantir a unidade da igreja. A unidade da igreja ela não depende de preferências pessoais. Ela depende do Espírito que habita em nós. E nós devemos preservá-la, então, com humildade. Nós devemos preservá-la com mansidão. Nós devemos preservá-la com amor. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. Ele diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebam? Paulo está dizendo, então, qual deve ser a nossa atitude? Quais que devem ser as virtudes que nós precisamos incorporar à nossa vida? Ele diz humildade, ele fala sobre mansidão, ele fala sobre longanimidade, ele fala sobre suportar uns aos outros, e ele diz, olha, esforcem-se. E não é um esforço qualquer, porque ele diz, esforcem-se diligentemente. Esforcem-se com todo o afinco, com toda a dedicação, com todo o comprometimento de vocês para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Uma outra imagem que eu sei que você conhece, nós temos aí, essa é uma das que é considerada uma das maiores e melhores orquestras sinfônicas do mundo. A Orquestra Sinfônica de Berlim. Nós falamos de Berlim, né? Do muro. Agora nós estamos aí falando da orquestra. É interessante porque eu fico sempre admirado como que o maestro ele pode então reger tantos instrumentos diferentes. Quando você olha para a orquestra, você vai ver isso. Nós temos instrumentos de corda, nós temos instrumentos de sopro, nós temos os instrumentos de percussão. Cada um deles com um som diferente, cada um deles tocando uma partitura diferente. Às vezes o mesmo instrumento, mas com naipes diferentes, com variações diferentes. Mas todos tocam em harmonia. Eu podia chamar o Josimar aqui para dar uma pequena aula para a gente sobre harmonia. E por que eles tocam em harmonia? Porque eles seguem o maestro e a partitura que está ali diante dele. Eles executam fielmente aquilo que o autor escreveu para cada uma daqueles instrumentos. E o que essa ilustração nos remete? Assim é a igreja, meus irmãos. Quando nós nos submetemos à regência do Maestro, que é o Espírito Santo de Deus. Somos diferentes. Tocamos instrumentos diferentes. Mas nós estamos em harmonia. Porque somos conduzidos pelo Maestro, que é o Espírito Santo de Deus. Nos submetemos à direção, às ordens. Uma coisa que eu tenho aprendido, lá na rede nós temos o maestro César Timóteo, e eu fico sempre encantado com a maneira como César Timóteo rege, até porque a regência fez parte da minha jornada. Eu, quando adolescente, a minha tia era ministra de música,
E ela não teve filhos, ela não casou e não teve filhos. Então, os sobrinhos eram os filhos, né? Ela quis que todos os sobrinhos, então, estudassem música, fizessem música, e todos nós éramos regentes congregacionais. Eu lembro de eu, com 12 anos de idade, eu ia lá para frente e eu fazia a regência e a condução do grupo. Isso aí até hoje, né? E ela fazia essa questão. E uma coisa que eu tenho aprendido é que, na verdade, a música, a condução, as variações, quem vai fazer é o regente. Porque ele pode simplesmente decidir ali, mesmo que a música esteja escrita de uma forma, ele fazer diferente ali no momento da execução. De dar uma pausa um pouco maior, de alongar um pouco mais uma nota, um momento. É assim, meus irmãos. Precisamos estar sensíveis à direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa ser aquele que de fato conduz não só a nossa vida, mas também a nossa igreja. Precisamos ter essa sensibilidade. Em terceiro e último lugar, a unidade da igreja. Ela deve ser visível no seu testemunho ao mundo. Voltemos à oração de Jesus, a oração intercessória. No verso 23, ele vai dizer: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Como eu disse, fico admirado pelo fato de que Jesus ora para que a unidade da sua igreja fosse o principal testemunho missionário ao mundo. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que as pessoas precisam do mundo, as pessoas lá de fora precisam olhar para nós, precisam olhar para a igreja e perceber que há algo diferente ali. E perceber que há algo sobrenatural ali. As pessoas precisam, mais do que com as nossas palavras, que o nosso testemunho seja com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de agir, com o nosso jeito de se relacionar uns com os outros, com o nosso jeito de tratar uns aos outros. As pessoas precisam lá de fora olhar para a gente e dizer: eu não sei o que é, mas há algo diferente nesse povo. E isso será um atrativo. As pessoas ficarão, então, como que fascinadas, porque é isso que Jesus está dizendo. Ele diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, quando nós amamos uns aos outros, você lembra, no domingo passado nós olhamos para o texto, onde Jesus faz um resumo de toda a lei, ou dos 613 mandamentos da lei, e ele resume esses mandamentos em 2. Portanto, amarás o Senhor teu Deus. Aí você lembra do café, né? Do acróstico do café? Com todo o teu conhecimento, com todo o teu entendimento, com toda a tua fé, com todo o teu amor. E ele diz, e o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós suportamos uns aos outros, e há no Novo Testamento 27 mandamentos recíprocos. Ou seja, de mim para você e de você para mim. Aliás, há alguns mandamentos, inclusive, no mínimo curiosos, né, Josmar? Quando Paulo fala, por exemplo, que a gente não deve nem morder nem devorar um ao outro. Mas está lá, é um mandamento. Não mordam nem devorem uns aos outros. Mas somos chamados a amar uns aos outros. Somos chamados a suportar uns aos outros. Somos chamados a perdoar uns aos outros. E quando nós fazemos isso, nós mostramos para o mundo que Cristo é real. Quando nós fazemos isso, nós mostramos através da nossa unidade. E essa unidade atrairá os perdidos. Me toca muito, meus irmãos, o fato de que quando nós olhamos para aquela igreja que é chamada a igreja primitiva, e não é primitiva no sentido de ser velha,
ser antiga, a primitiva no sentido de ser a primeira, os primeiros cristãos. O texto de Atos, capítulo 2, traz algo para mim ali muito especial. Quando diz que aquela igreja, ela caía onde? Na simpatia do povo. A igreja caía na simpatia do povo. Por que isso acontecia? Porque eles viviam no meio do povo. Eles se misturavam com o povo. Eles estavam em contato direto com o povo e mostravam, através do amor, através do perdão, através do suportar uns aos outros, eles mostravam Cristo. Eles testemunhavam de Cristo através da maneira como eles se comportavam, através das atitudes que eles tinham um para com os outros. E isso era atrativo. Eu fico muito preocupado com o fato de que existem algumas igrejas hoje. Infelizmente, se elas fecharem as suas portas, ninguém sentirá falta delas. E o meu sonho de igreja é ser aquela igreja em que, se algum dia a nossa comunidade à nossa volta ouvir uma fake news de que a Igreja Batista Salvação vai fechar as suas portas, as pessoas venham até a gente e possam dizer para nós: não feche, vocês são importantes, vocês são relevantes. Aqui aonde vocês estão. Esse é o sonho do meu coração, e eu sei que é o sonho do coração de Deus. Para que a igreja, de fato, seja uma igreja que, assim como a igreja primitiva, ela caia na simpatia do povo. E quando a gente olha para a unidade da igreja, nós estamos, na verdade, olhando diretamente para Cristo. Porque na cruz, Cristo derrubou toda e qualquer divisão que havia. No Espírito, Ele nos batizou em um só corpo. E no mundo, Cristo nos envia como suas testemunhas. E a nossa unidade testemunhará ao mundo e mostrará o amor de Jesus, o amor que foi capaz de levá-lo até a cruz. Meus irmãos, a verdadeira unidade da igreja, ela não é construída por nós, mas ela é recebida e deve ser recebida por nós, por meio de Cristo. A unidade da igreja, ela não é opcional, ela é essencial, porque ela é fruto da cruz, ela é obra do Espírito e também ela testemunha ao mundo. Diante disso, que haja no seu coração o compromisso de preservar a unidade da igreja, a unidade do Espírito. Que haja no seu coração a disposição em trabalhar pela comunhão. Que haja no seu coração a disposição de viver como corpo unido em Cristo. E a pergunta final para mim e para você é: será que será que você, nós temos sido instrumentos de unidade ou de divisão? Nós temos sido pontes que ligam ou muros que separam e dividem?